Colofé, Axé, Saravá, salve, salve. Eu disse a vocês, e vou cumprir, que a minha live seria interativa, e será. Eu só vou pedir a vocês alguns minutinhos antes de nós abrirmos as perguntas. Enquanto isso, vocês vão pensar hoje. Eu trouxe aqui, todo mundo sabe que a Constituição brasileira, ela retrata um Estado laico, ou seja, um Estado que não tem uma religião do Estado. É diferente de estados teocráticos, que tem uma religião que comanda aquele Estado. O nosso é laico, não existe uma religião que comande o Estado. Isso já foi dos idos da Constituição do início do final do século XIX, início do século XX, e reiterado pela última Constituição de 1989. No artigo 5º, que eu não vou citá-lo inteiro, todos somos iguais perante a lei. E, inciso 6º, ele está aqui. É inviolável a liberdade de consciência, crença de todas as pessoas. Então, nós temos plena liberdade para termos a nossa religião, as nossas crenças e a nossa liturgia. Hoje, Anitta, a minha live é para você. Eu quero dedicar a minha live de hoje à Anitta, cantora Anitta, que foi, de forma incisiva, colocada numa situação difícil. Quantas coisas particulares dela, a vida é dela. Mas eu falo dos aspectos religiosos, em que foi apontado uma questão que nós vamos, no decorrer da nossa live, falar sobre isso. A questão da intolerância religiosa já gerou no Brasil o Dia Nacional do Combate à Intolerância Religiosa, que é no dia 21 de janeiro. Neste dia, uma ialorixá candomblecista faleceu. O seu terreiro, em 1999, foi violentamente agredido, o seu marido agredido fisicamente, todos os seus pertences ritualísticos quebrados, e ela não aguentou e faleceu. Ela infartou. E este dia veio porque uma mãe de santo do candomblé morreu por intolerância religiosa. Caso Kailane, vocês se recordam que no Rio de Janeiro uma menina levou uma pedrada na cabeça quando saía da sua roça de candomblé? E esta menina, na declaração dela, disse que pensou que ia morrer. Eu sou filha de Xangô. Xangô é o dono do Edum Ará. É o dono de todas as pedras. Mas nós, das religiões afro-brasileiras, não atacamos pedras em ninguém. Qual é a diferença do caso Kailane para o caso Anitta? Pedradas verbais. Pedradas que são pedradas preconceituosas do racismo religioso. Há um racismo religioso quando se fala para Anitta fazer o candomblé. E eu pergunto, se existe candomblé do bem, está dizendo que existe um candomblé do mal. Porque se existe um do bem, tem que existir um do mal. De onde vem essa prerrogativa preconceituosa? É do racismo religioso. O racismo religioso é extremamente forte na nossa sociedade. A Kailane, menina preta, recebeu uma pedrada na cabeça. A Anitta, uma moça rica, recebeu ataques verbais.
Então, a cor preta e pobre é mais atacada, mais violentada, mas não deixa de ter violência no ataque que a Anitta recebeu. E junto com ela, todos nós das religiões afro-brasileiras fomos também aviltados. Não há quem pergunte se você faz catolicismo do bem, protestantismo do bem, se você faz evangelismo do bem, se você faz budismo do bem, taoísmo do bem, confucionismo do bem. Ninguém pergunta isso. A prerrogativa de bem e mal está dentro do preconceito. Temos uma sociedade de valores escravocratas. O candomblé é visto como de somenos, como outras religiões afro-brasileiras, porque pertencem a uma herança oriunda de africanos e africanas que ficaram simplesmente denominados escravos e escravas. Tiraram deles a qualidade de ser humano, tiraram deles a qualidade de existir, coisificaram a eles e tudo que eles faziam. Isto está presente no racismo religioso. É ruim porque vem dos africanos e indígenas. Que tristeza, em pleno século XXI. Mas aí eu coloco aqui, há uma criminalização da pobreza, há uma criminalização do que é preto. E há um preconceito muito grande em relação a isso. Eu diria que é tiro, porrada e bomba. Agora vamos lá. Quando nós queremos alguma coisa das religiões afro-brasileiras, nós vamos atrás, naquelas vielas escondidas da sociedade. Nós vamos atrás de um pai, de uma mãe de santo para fazer alguma coisa que é para sua saúde física ou espiritual, mas nós vamos na quebrada da noite. Quantas e quantas vezes eu não fui chamada e disse assim, eu só não gostaria de ir publicamente, como se pisar num terreiro fosse macular a imagem da pessoa. Como se pisar no terreiro fosse tornar essa pessoa impura, como as pessoas querem nos imputar. Anitta, você tem direito de ser candomblessista. Você tem direito de pôr a sua religião à mostra. As pessoas é que não têm direito de te julgar e nem julgar sua religião. Não conheço religiões mais pacíficas do que as afro-brasileiras. Desconheço. Pelo menos no Brasil, todo mundo gosta. Uma vez eu fiz uma palestra com um monge budista. E ele falou nessa palestra, numa conversa num congresso. E ele disse o seguinte, eu sou diferente e exótico, todo mundo me considera bom porque eu sou budista. O budismo é visto com olhos maravilhados, enquanto você é vista com todo o preconceito da nossa sociedade. E é isto. As pessoas, quando nos olham, olham com o preconceito. Olham com a tirania do preconceito. Quantas e quantas vezes não somos aviltados em canais, em rede pública, achincalhando os nossos orixás, achincalhando os nossos ancestrais. Quem nos viu achincalhar qualquer religião? Diga-me, onde isto aconteceu? Podem perguntar. Pergunta da Érica Jorge Carneiro, de Itanhaém. Benção, mãe. Gostaria de saber sua visão sobre como o racismo e o racismo religioso pode operar como instrumento de biopoder. Benção, minha filha. O racismo religioso é biopoder.
e quando não, necropolítica. Vejamos o momento que nós estamos passando. Quem está morrendo de coronavírus agora? Quem? Quais são os lugares da nossa sociedade, das nossas cidades, do nosso país que mais sofrem com o coronavírus? É uma biopolítica. Eu falei um dia, isso não é aleatório quem vai morrer. Tem cor, tem classe social, tem poder econômico por detrás disso. E nós, se nós pegarmos nossa sociedade, que agora há pouco tempo marcou aviltantemente 100 e poucos anos de abolição, quais são os lugares de poderes dados aos negros e índios? Quantos senadores, quantos deputados, quantos vereadores, quantos prefeitos, quantos empresários e empresárias que nós conhecemos, negros e índios? É biopoder. Pergunta do Pedro Nogueira, de Petrópolis, Rio de Janeiro. Sua bênção, Iá. As religiões afro-brasileiras são alvos constantes de violências oriundas de preconceitos e racismo religioso. A senhora acredita que lives como esta, que trazem a possibilidade de discutirmos e refletirmos sobre este tema e tantos outros eventos que buscam lançar alguma luz sobre esse tema, podem contribuir para a diminuição dessas violências? Acredita que possam promover atitudes mais equânimes por parte do Estado? Não. Esta live vai promover mudanças nas pessoas das religiões afro-brasileiras. E nós, das religiões afro-brasileiras, temos que pressionar o poder público, como foi no dia acionado o Dia contra a Intolerância Religiosa. Nós estamos aqui para fazer com que as pessoas pensem, porque nós fomos acostumados a ser colocados como aquele que não tem voz e direito na sociedade. E nós precisamos, por meio dessa minha live e de tantas outras, retomar o poder de voz. Pergunta Sarita Cardoso, de Atibaia, São Paulo. Bênção, minha mãe. Se o Estado é laico, por que alguém com crucifixo na mão não causa tanta estranheza quanto um fio de contas ou um odiar? O que podemos fazer para mudar isso? Porque o Estado é laico, minha filha, mas as cabeças não. Os corações não. Nós estamos numa sociedade em que nós ensinamos aos nossos filhos, aos nossos netos, às pessoas em geral, que o crucifixo não é aterrador, mas nós ensinamos que um fio de conta é aterrador. É comum nós vermos crucifixos em espaços públicos, absolutamente incomum nós vermos uma imagem das religiões afro-brasileiras. Então, a sociedade produz espaços para que você se acostume com aquilo como normal e como outra coisa como anormal. Pergunta do Yuri Tavares, de Itanhaém. Bênção, minha mãe. Não é obrigação dos governos federal, estaduais e municipais terem mecanismos eficientes para combater o racismo religioso? Quais seriam estes mecanismos? Obrigado, sua bênção. Foi criado, à época, um Conselho das Minorias, que agora está esvaziado de poder. E eu fico sempre me perguntando, isso para todos nós, em que medida nós, das religiões afro-brasileiras, também não corroboramos com as perdas de direitos. Em que medida nós, das religiões afro-brasileiras, não achamos que branco tem mais direito que preto, que branco tem mais direito que índio? Em que medida nós não achamos que o rico ele é mais importante que o pobre? Então nós, das religiões afro-brasileiras, corroboramos pelas perdas dos direitos, inclusive dando votos. A pergunta da Natália Milazotti, de São Paulo, a senhora já comentou, só para citar aqui. Bênção, minha mãe, se o nosso Estado é laico, por que vivemos tantos ataques às religiões de matriz africana, já que temos o nosso direito garantido pela Constituição? Eu vou dizer mais uma coisa, Natália, usando essa sua pergunta, que foi similar
a outra. O Estado é laico, minha filha, e nós temos assim uma prevalência, né, do ódio. Há um discurso de ódio. Há um discurso de ódio. E esse discurso de ódio, a bazuca dele, é voltada para a gente, para o povo. Pergunta do Rodrigo Garcia de Itanhaém. Bem, Sonhar. Como os adeptos das religiões afro-brasileiras devem proceder ao sofrer intolerância religiosa? Ir a uma delegacia e fazer um boletim de ocorrência. Os nossos boletins de ocorrência criam dados e estatísticas. Antigamente a gente falava assim, os terreiros não são atacados. Os terreiros não iam à delegacia fazer denúncia. Se nós pegarmos a década de 30, a década de 40, foi de uma violência absurda. Só que não haviam ocorrências. Com o dia da intolerância, do combate à intolerância, isso voltou a ser colocado. E não tínhamos internet. Hoje um terreiro é atacado, meia hora depois ele está na internet para todo mundo ver. Está ali explícita aquela violência sofrida. Então nós não podemos mais ficar calados. Nós precisamos colocar a público. Com muita, vou dizer assim, ética. Não como fazem os detratores conosco. Pergunta do... Deixa, sumiu. Peraí. Da Marta Purificação. Bem, minha mãe, o Estado é laico e nós, religiões afro-brasileiras, não temos ainda total liberdade de crença e de culto. Porque ainda passamos por esse preconceito também. É similar ao que eu respondi, né? Isso. Porque isso nós somos acostumados que ter religiões afro-brasileiras não é uma coisa natural. Não é. Então, isso acaba repercutindo de várias maneiras. Pergunta do Célio Antônio, de Minas Gerais. Bênção, Célio. Bênção, minha mãe, axé a todos. Tem estudos que mostram em que época começaram a surgir o racismo, preconceito religioso contra as religiões afro-brasileiras? É a partir do Estado laico que o povo passa a ter a liberdade religiosa? Isso é uma história antiga, porque preconceito sempre existiu, né? Porque quando você vai lá, cata alguém na sua terra e traz para cá e prende, ou prende o dono da própria terra e diz que ele não tem direito nenhum, há preconceito e violência aí no meio. Mas houve um acordo, a época em que o Brasil fez o acordo da Tríplice Aliança, fez um acordo com a Inglaterra, que fazia parte desse evento. E essa época a Inglaterra impôs que o Brasil deveria aceitar os protestantes. Você pode voltar à Constituição de 1980, que lá vai estar dizendo que todo mundo deveria ter direito à sua crença, desde que não tivesse cara de templo. Por isso que a gente vê muitas casas das religiões protestantes em formato de casas e não em formato de templos. E isso também ficou para as religiões afro-brasileiras, que pegou uma carona nisso, né? Isso não significa que esta carona não teve violência. Pergunta do Cháquero Sama de São Paulo. Sua bênção, mãe. Vivemos um Estado laico, assim consta na Constituição, mas na prática muitas ações de legisladores ferem este princípio, e não é só do governo atual. A própria negligência do Estado em não punir, demorar a dar proteção aos ataques sofridos pelo povo de santo é também uma forma de fortalecer os intolerantes. A senhora acredita que a sociedade civil deveria se organizar mais, termos mais união, tomar ações efetivas como denúncias do Ministério Público para fazer valer nosso direito de professar nossa fé? Já o fizemos. Nós tivemos uma grande vitória que foi em relação ao sacrifício animal. Isso tinha sido proibido na região do Rio Grande do Sul. E nós, à época, as religiões afro-brasileiras se juntaram, foram ao Ministério Público e isso foi dado como um direito. Por isso, quando a pessoa fala assim, tem isso, tem morte de animal, não tem isso, tem aquilo, olha, minha gente, se eu juntar todos os terreiros do Brasil, não dá um Natal. Se eu juntar todos os terreiros do Brasil, não dá um dia de ação de graças. Porque ninguém come milho, pipoca e batata doce nesses dias. É porco, pato, peru, chester,
São esses os bichos. Mas aí vem esse discurso, essa questão do discurso do preconceito religioso, do racismo religioso. Porque isso é aceito para algumas religiões e abominado para outras. Pergunta da Laís Verderame de Itanhaém. Benção, minha mãe. Ao entrar em um órgão público, como fórum, prefeitura, etc., é possível observar crucifixos nesses locais. Isso pode ser considerado preconceito religioso? Não, minha filha. É um direito ter crucifixo, como seria um direito ter outros símbolos religiosos. O problema não é ter um, o problema é não ter os demais. Acho que esta é essa questão. A diversidade religiosa do país não é contemplada nos espaços públicos. Então, por isso, acredito eu, que o direito de demonstrar a sua fé não cabe apenas a nós, cabe a qualquer outra religião. Pergunta da Andressa Glicério Tavares. Benção, minha avó. Benção. Como seria a melhor conduta para combater o racismo religioso? Basta assumir nossa religião e demonstrar uma conduta justa e coerente? Não. Nós temos que ter ações que são ações complexas. A nossa ação é imprescindível. Mas nós temos que ter, por exemplo, ações como esta aqui, que eu trouxe de novo. Lembram-se que eu falei que nós fizemos uma comemoração não, da Semana da Consciência Negra no Fórum da Comarca de Itanhaém? A primeira delas foi sobre os invisibilizados, que é um livro que retrata como grandes figuras brasileiras foram invisibilizadas. Isso faz parte do biopoder. O biopoder, citado pela Érica, ele invisibiliza. Então, a gente não sabe, por exemplo, que a gente teve um Milton Santos importantíssimo para todo o estudo de geografia do nosso país e do mundo. Nós achamos que Machado de Assis era branco, Machado de Assis era negro. Então, estas questões que são estruturais, elas precisam estar também sendo trabalhadas. Eu vejo que a educação tem um papel forte nisso. Quando entrou nas escolas o estudo da cultura africana e indígena, não como o Dia do Índio, que você põe uma pena na cabeça e acabou, isso contribuiu muito para que as pessoas começassem a pensar nesta questão. Aqui tem um livro que é de Patrício Carneiro. Chama-se Entre Ataques e Atabaques, que fala de intolerância religiosa. Estes livros todos são publicados pela Arqué, que é a editora que nós estamos com parceria e sempre trabalhamos. E este, Violência em Cores. A violência tem cor. A violência, ela tem uma cor. E esta cor, ela agride. Tem aqui, mais especificamente sobre a religião, intolerância e política, um artigo escrito por Reginaldo Prandi e por João Carneiro, que discute isso, que discute essa intolerância no nosso país. Então, acho que estes movimentos, eles têm que ser movimentos complexos. Por isso, nós também soltamos essa revista. Opa, peguei o negócio errado. Essa revista. Por quê? Trazer informação combate fortemente a ignorância que as pessoas têm sobre nós. Acredito que eu já respondi bastante perguntas, já me delonguei hoje na live, né? Já entramos num processo já meio tardio. Eu gostaria só de dar 2 recados. O primeiro é que nós estaremos entregando as cestas básicas sábado para as pessoas já cadastradas. Nós cadastramos pessoas, são 15 terreiros e 2 instituições ligadas à cultura afro-brasileira e estamos cadastrando mais para as próximas vezes, na medida de que as doações deem conta deste processo, né, de aquisição de cestas. Quantas cestas básicas foram arrecadadas para esse mês? Este mês nós arrecadamos
15 cestas básicas, que foi um número excelente que nós tivemos, né? E vamos doar para vários terreiros, como eu falei, e algumas delas serão para pessoas particulares. Eu, então, encerro dizendo isso, chamando as pessoas que estão cadastradas para vir para doação. Agradeço a Regina Conduru do Rio de Janeiro, que doou já para este mês. Regina, nós já fizemos a nossa compra, o seu valor já vai ficar para o mês que vem. E vamos reduzir, gente. Vamos reduzir a fome, a miséria, a dor da fome. Nós precisamos ser solidários. Nós precisamos ter um comportamento agregativo. E quando eu vi isto da Anitta, eu fiquei pensando, raramente falam de nós. Quando falam, é para nos mostrar de uma forma que nós não somos. Nós não somos isto. Agora, encerrando, fique em casa. Fique em casa. Cada dia está mais arriscado sair da sua casa. Se preserve e preserve a vida de quem precisa sair para trabalhar. Se dê o direito e dê o direito a outra pessoa de proteção neste período. Encerro a minha live no dia de hoje, desejando a todos, né, votos de felicidade, paz profunda na mente e no coração. Voltarei domingo às 18h30. Até lá, minha gente. Bênção a todos e todas.